Olá, eu sou a Thaís Lopes Moreira e eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela professora doutora Sônia Maria, e cujo tema é o efeito da composição de platina, ródio e paládio nos catalisadores automotivos na emissão de gases poluentes. Portanto, vamos começar pelo início. Depois de muito tempo se locomovendo de N formas, finalmente o ser humano desenvolveu o primeiro veículo automotivo no ano de 1886. E como nos dias de hoje, o movimento era realizado a partir da queima de combustíveis que acontece lá no motor. Mas naquela época ninguém estava muito preocupado com o fato de que essa combustão estava gerando gases poluentes. Mas, graças a um grupo de cientistas e ativistas, no ano de 1975, os Estados Unidos tornou obrigatório a implementação de catalisadores automotivos, que são elementos responsáveis por diminuir a quantidade de gases poluentes emitidos na atmosfera. E, finalmente, no ano de 1997, a legislação brasileira tornou obrigatório o uso de catalisadores automotivos aqui no nosso país. Então, a partir daquele ano, nós temos que todos os veículos precisam apresentar um catalisador na sua composição. Se considerarmos que apenas em território brasileiro, entre 97 e 2019, o número de veículos circulando aumentou em cerca de 61%, e que, junto a essa informação, o catalisador automotivo ele é responsável por converter cerca de 110 kg de gases poluentes por ano, nós temos aqui a importância desse tema. Se a tendência nacional e também mundial é que os veículos aumentem nas ruas de forma totalmente exponencial, os catalisadores eles se tornam imprescindíveis para que a qualidade do ar não fique pior. Sendo assim, é papel da engenharia química ser capaz de aprimorá-los cada vez mais. E é exatamente esse o objetivo do meu trabalho. Avaliar como a variação das composições dos metais preciosos que compõem os catalisadores automotivos afetam diretamente na emissão desses gases poluentes. E dando sequência aos catalisadores automotivos, esse componente faz parte do sistema de exaustão ou escape do veículo, e os mais utilizados atualmente pelas montadoras são do tipo TWC, ou Two-Way Catalyst, ou líquido duplo. Como vocês podem ver pela figura, nós temos dois compartimentos diferentes, um que vai acontecer a redução e o outro vai acontecer a oxidação. E basicamente o catalisador automotivo é composto por três elementos: carcaça metálica, manta expansiva e suporte cerâmico, sendo esse último onde vai acontecer a reação química, em que teremos a conversão dos gases provenientes do motor, indicados pela setinha vermelha, em gases inofensivos, indicados pelas setinhas azuis. Como dito anteriormente, é no suporte cerâmico que acontece a reação química. Esse suporte, feito de cordierita, ele é composto por centenas de canais de 1 mm² de seção transversal, e como vocês podem ver pela figura ao lado, se assemelha muito a uma colmeia. Daí ele ter sido apelidado dessa forma. Além disso, conforme o diâmetro interno desses canais for diminuído, maior vai ser a sua área superficial e maior, portanto, vai ser a conversão de gases poluentes em inofensivos. Portanto, pelo gráfico abaixo, nós temos que a nossa colmeia de 900 CPSI, células por polegada quadrada, é, de fato, a colmeia que apresenta maior conversão comparada com as outras duas. Entretanto, não é somente o uso da colmeia que vai fazer a reação química acontecer. É necessário ter uma camada de revestimento, a chamada wash coat. Essa camada ela é composta por metais preciosos, como a platina, o paládio e o ródio, que vão estar atuando como uma fase ativa. É ali que vai acontecer a reação química de conversão. E também por óxidos, como é o caso dos óxidos para suporte, para estocagem e outros como aditivos. Todos eles vão compor a nossa formulação, de fato, com que a reação química tenha a maior conversão possível. Como vocês podem ver pela figura ao lado, nós temos aqui a indicação do nosso catalisador TWC, dando um zoom maior o suporte cerâmico, enfim, nosso canal. E do canal, pegando a nossa vista frontal, nós conseguimos ver a aplicação dessa camada do wash coat. E por fim, apresentado um diagrama de blocos que exemplifica a conversão de gases poluentes em gases inofensivos, em que nós temos aqui a entrada de hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio no nosso primeiro leito, que é um leito de redução. Esse leito ele tem a atuação direta de um catalisador bimetálico, composto por ródio e platina. A redução aqui ela acontece apenas dos óxidos de nitrogênio, então todos os produtos desse primeiro leito eles vão ser misturados com uma corrente de ar e por fim vão ser adicionados no segundo leito, que é o leito de oxidação, que vai ter atuação direta de um catalisador bimetálico, dessa vez de platina e paládio. E aqui vamos ter a oxidação de fato dos hidrocarbonetos e do nosso monóxido de carbono. Então, por fim, nós vamos ter aí a conversão dos gases poluentes em gases inofensivos, que são o caso de vapor de água, dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio.
E é exatamente na determinação da composição desses catalisadores metálicos que reside o desafio da engenharia química. Conseguir determinar quanto de ródio, quanto de paládio, quanto de platina devem ser adicionados de forma que, lá no final, a minha conversão seja o máximo possível e eu consiga atender, com esse catalisador automotivo, a legislação brasileira.